E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, e não só aquele dia, e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu, e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força de peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. O que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui é a mancha mais sórdida. O que nós temos aqui é a maior pilantragem de toda a história bíblica. O que nós estamos aqui diante de um pilantra. E o nome desse pilantra é Davi. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma depravação histórica. Uma coisa extremamente repugnante. Praticada por Davi. Davi estimulou o assassinato de Urias. Com qual propósito? Com o propósito de encobrir o seu adultério. Então, eu quero ministrar hoje sobre fidelidade e vigilância. Fidelidade e vigilância. Nessa história, igreja, quem foi o injustiçado? Quem? Não ouvi, quem? Urias, o fiel. O injustiçado aqui é o fiel. E quem é o fiel? Urias. Urias significa Jeová é a minha luz. Agora deixa eu te perguntar, Urias era hebreu? Era? Sim ou não? Por que não? Por que não era hebreu? Por que não, Gabriel? Porque a Bíblia diz que ele era heteu. Se fosse no século 21, Urias não era crente. Era de uma outra congregação, menos da congregação dos crentes. Urias era um estrangeiro. Então existem pessoas fiéis fora do meio do povo, é isso?
Ou só existem fiéis no meio do povo? Fora também tem. Ou não? Sim. É para você não achar que os fiéis estão só na sua congregação. E na maioria das vezes, encontramos bem menos na nossa congregação do que nas congregações que a gente não costuma achar que é de Deus. O injustiçado é Urias. Urias não é hebreu. Urias é heteu. Urias é um estrangeiro. Urias não tem a linhagem de Abraão. Urias não tem a linhagem do povo hebreu. Urias não tem a linhagem da casa de Davi. Mas uma coisa a Bíblia mostra para mim. Urias era um homem fiel. Urias era um homem fiel. A Bíblia relata que ele prefere correr perigo de morrer. Ele prefere morrer a quebrar princípios de fidelidade. Ele prefere permanecer fiel aos amigos de guerra do que pensar em si. Os princípios na vida de Urias eram mais fortes do que as ordens do rei. O rei deu uma ordem, só que a ordem que o rei estava dando quebrava princípios na vida de Urias. Então, se vai quebrar princípios na minha vida, então os princípios na minha vida, presta bem atenção, rei. Os princípios na minha vida são maiores do que as suas ordens. Onde é que está isso? Versículo 11. 2 Samuel 11, verso 11. E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, Joabe, meu comandante, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Como é que eu vou para minha casa se a arca está na tenda, se Israel está na tenda, se os meus amigos de guerra estão no campo? Como é que eu, rei, vou para casa? Não, eu não vou. Eu não vou para casa comer e beber. Eu não vou para casa me deitar com minha mulher. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Olha, o não crente. Olha, o não crente conhecendo princípios e vivendo princípios. Urias era heteu. Mas independentemente da sua nacionalidade, Urias era um homem fiel. Mas esse homem fiel, ele mesmo, tornou-se o portador de sua pena de morte. Diz o versículo 14 e o versículo 15. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Safado Davi. Não sei se você gosta dele ou se não gosta. Isso é uma safadeza. Isso é uma sem vergonhice. E por que está registrada na palavra? Para que a gente não faça como ele fez. Davi prepara a carta e chama o cara para que o próprio seja o portador da sua morte. Entrega, verso 14, e mandou-lhe por mão de Urias. Verso 15, escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Davi foi o Judas de Urias.
Agora, como é que um homem, segundo o coração de Deus, torna-se Judas? Como é que é possível? Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Perceba o que um homem segundo o coração de Deus é capaz de fazer. Imagine se o coração dele não fosse um coração segundo o de Deus. Agora, por que esse homem que possui um coração segundo o coração de Deus, por que esse homem torna-se Judas? A resposta está no capítulo 12, no versículo 9. 12, verso 9. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor. O que foi que Davi fez ao ponto de se tornar o Judas de Urias? O que foi que ele fez? Ele se tornou Judas por quê? Aí alguém vai dizer, não, porque ele se deitou com a mulher do cara. Aí já é consequência do que ele fez. E o que foi que ele fez? Para que ele se tornasse Judas. A resposta está no versículo 9. O que foi que ele fez? Ele desprezou. E ele desprezou o quê? A palavra. Davi começou a se tornar um Judas quando ele começou a desprezar a palavra. Quando ele comete o adultério já é sintoma. O adultério já é uma consequência da raiz. E qual foi a raiz? Ele desprezou a palavra. Todas as vezes que nós desprezamos a palavra, seremos Judas na vida de alguém. Não despreze a palavra. Pode vir a moda que for, pode vir o intelectualismo que vier, mas não despreze a palavra, porque uma vez que você desprezar, você vai se tornar Judas na vida de alguém. Quantos estão entendendo? Por isso que a palavra de Deus vai dizer em Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. Marcos 14, verso 38. Olha o que é que a palavra de Deus vai nos dizer. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que diz. 1 Pedro 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Mas em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim. Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas
vergonhas. Bem-aventurado aquele que vigia. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, 1 Coríntios 10, verso 13, olha o que é que a palavra nos diz. 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Percebeu o que a falta de vigilância pode causar? Então, irmão, seja fiel e vigilante. Seja fiel e vigilante. Porque o que derruba um cristão é a falta de vigilância. Como assim, pastor? Porque presta atenção, fidelidade sem vigilância não serve para nada. As duas precisam andar juntas, fidelidade e vigilância. Fidelidade sem vigilância não serve para nada. Não serve para muita coisa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você dirige certinho. Bom motorista, sempre correto, né? Você observa todas as sinalizações, não para em cima da faixa, não entra na contramão, porque você dirige bem e você obedece às sinalizações. Você é tão certinho que você não tem uma multa sequer. Porém, não troca as correias do carro, não troca disco de freio, não troca pastilha de freio, não troca óleo do carro. O que é que vai acontecer com o carro? Você, mesmo sendo fiel ali, todo certinho, o que é que vai acontecer com o carro? Vai quebrar, porque você só é fiel e não é vigilante. Não tem uma multa, mas também não troca as correias do carro. Obedece a sinalização, mas as pastilhas de freio já estão no ferro. Obedece a velocidade da via, porém não sabe o dia que trocou o óleo do carro. Fidelidade sem vigilância não serve para muita coisa. Quantos estão entendendo? Davi era fiel. O que foi que faltou a Davi? Vigilância. Davi era fiel. Urias era fiel e vigiou. Fiel e vigiou. E não vigiou só por um tempo. Urias vigiou o tempo todo. Até quando o rei deu uma ordem para ele ir para casa. Só que Urias não era só fiel. Urias era fiel e ligado. Porque não basta ser só fiel. Você tem que ser fiel e ligado. Fiel e vigilante. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim: vigie. Vigie.
Vigie. Você percebe que a fidelidade de Urias não era cega. Você percebe que a fidelidade de Urias não era irracional. A fidelidade de Urias via. A fidelidade de Urias discernia ao ponto de entender que a ordem de Davi era incoerente. Um fiel inteligente. Um fiel que pensava, um fiel que raciocinava, um fiel que, ao observar a ordem do rei, disse: espera lá, tem uma incoerência nessa ordem. E aí ele se mantém fiel à coerência. Como é que está todo mundo na batalha, está todo mundo na guerra, como é que o rei quer que eu vá para casa enquanto a minha turma não foi? É incoerente. E se o rei está sendo incoerente, eu vou me manter fiel à coerência. Ainda que seja o rei. Porque o rei aqui já tinha desprezado a palavra do Senhor. E só entra na onda de quem já desprezou a palavra, aquele que também está desprezando. Mas a verdade é que Davi viveu e Urias morreu. Mas a verdade também diz que Urias morreu para a vida. E Davi? Davi viveu morrendo. E se há algo triste na vida de um ser humano, é viver morrendo. E como é viver morrendo? Segundo Samuel capítulo 13, versículo 10. Segundo Samuel capítulo 13, verso 10. Acompanhe comigo, por favor. Segundo Samuel 13, verso 10. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou-os a Aminon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Davi viveu morrendo. E Davi morreu um pouco quando seu filho Aminon estuprou sua filha Tamar. Urias morreu para a vida. Davi viveu morrendo. Mas em 2 Samuel, no capítulo 13 ainda, no versículo 28. O 13, versículo 28. Diz assim, no verso 28. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho. E eu vos disser: feri Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem vô-lo ordenei? Esforçai-vos e sede valentes.
E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Davi viveu. Urias morreu. Mas Davi morreu um pouco mais quando o seu filho Absalão matou seu outro filho, Amnon. O injustiçado morreu, mas morreu para a vida. Davi viveu morrendo. Mas ainda em 2 Samuel, no capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Você sabe, o rei é muito ocupado. Eu já vi você aqui umas 2 vezes e ninguém lhe atende. Seus negócios são bons, só que não tem ninguém da parte do rei que te ouça. Verso 4, dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. As pessoas vinham ao rei, mas Absalão não deixava que essas pessoas encontrassem o rei. Ele atocalhava as pessoas. Está indo para onde? Ele foi ganhando a simpatia. Ele ficou um menino bom. Ele atendia melhor que o rei. Verso 6, e dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. 7, aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jessu, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. As pessoas, elas são simples, e elas embarcam em situações que parecem normais. Absalão é um homem de Deus. Absalão está atendendo. Absalão está dando conta e cai na graça do povo. Mas só que quem é o rei? O rei é Davi, pai de Absalão. Mas Absalão já se intitula rei de onde? De Hebrom. E as pessoas começam
a segui-lo. Verso 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava. Ou seja, a armadilha estava cada vez ficando mais forte. E vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a quem? Segue a quem? Urias morreu. Davi viveu, mas viveu morrendo. E morreu um pouco mais quando o seu filho, Absalão, fez o quê? O traiu. Mas não só isso, o texto diz que o conselheiro de Davi também o traiu. Aitofel o trai. Morreu um pouco mais quando Aitofel se junta à rebelião. Mas não para por aí. Em 2 Samuel capítulo 18, versículo 5. E o rei deu ordem a Joabe e a Absai, a Itai, dizendo: brandamente tratai, não machuquem Absalão, por amor de mim. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão: não maltratem o jovem, não o maltratem. Verso 9. Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhes a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. O que vendo um homem fez saber a Joabe, e disse: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, por que o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria o eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Absai e a Itai, dizendo: guardai-vos cada um de vós de tocar no jovem Absalão, ainda que cometesse mentira, a risco da minha vida, nem por isso, coisa nenhuma, se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos em sua mão, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe, e feriram Absalão e o mataram. Urias morreu, mas Davi viveu morrendo. E morreu um pouco mais quando mataram seu filho Absalão. Tudo isso, irmãos, por causa de uma transa. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: a infidelidade não vale a pena. Olhe para ele novamente e diga: seja fiel e vigilante.
Entendeu o que uma transa pode fazer na vida de um homem ou na vida de uma mulher? Uma transa errada, irmão, é um atraso de vida. Ouvir é bom. Entender é melhor. Praticar é fundamental. E aqui eu encerro lendo para vocês Apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais o quê? Para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas diante de tudo isso, a melhor coisa é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade e vigilância. Recebe?